Está connosco neste Jornal à Noite Agostinho Pereira de Miranda, é advogado. Boa noite, obrigado pela sua presença. Vamos começar aqui pelo Estreito de Hormuz e por este ultimato de Donald Trump. Ele, no fundo, vem a reforçar o ultimato que já tinha feito. Diz que o Irão tem 48 horas para abrir o Estreito de Hormuz ou, citando, o inferno vai abater-se sobre ele. Ora, se o Irão se mantiver intransigente, o que é que pode acontecer na segunda-feira? Muito boa noite e obrigado pelo convite, Rodrigo. Se o Irão se mantiver intransigente, é uma tragédia para o mundo. É evidente, quem manda não é só o Irão, é também o Sultanato de Omã, porque o Estreito de Hormuz, que tem sensivelmente 30 quilómetros, mais coisa menos coisa, no seu ponto mais estreito, passa a redundância, tem uma espécie de sobreposição do mar territorial a norte do Irão e a sul do Sultanato de Omã. E, portanto, até agora tem havido sempre acordo, embora qualificado, entre o Irão e Omã para gerir o Estreito de Hormuz. Diga, apesar disso, quer dizer, o que é certo é que se metade do mar é para o Omã, metade é para o Irão, de forma geral, o que é certo é que é perigoso passar por ali, independentemente disso. É muito perigoso porque há duas faixas, digamos assim, de cerca de 3 quilómetros cada um, no sentido norte, no sentido sul, e separadas por uma faixa onde não é possível navegar. O Irão, desde os anos 50, desde 1959, que tem um acordo com Omã e, por outro lado, também assinou, como aliás Omã, o famosíssimo UNCLOS, o Tratado das Nações Unidas, que contempla a Convenção do Direito do Mar. Já agora os Estados Unidos também são signatários desse mesmo tratado. Todavia, especialmente o Irão, tanto em 75 como mais tarde, em 93, contestou, digamos assim, as normas de direito internacional, costumeiro, e, no caso do UNCLOS, também multilateral, portanto, inserido em tratado, contestou o chamado direito de trânsito, a passagem de trânsito. E, em vez disso, o Irão tem afirmado repetidamente que só há o direito de passagem inocente. Pois. Bom. E neste caso, de facto, e neste momento em concreto, o controle do Estreito de Hormuz é a maior arma que o Irão tem. Absolutamente. Eu acho que as pessoas não se dão conta que nós estamos a falar, o Golfo Pérsico tem mais refinarias do que a Europa. Portanto, o Estreito é verdadeiramente a jugular do sistema energético mundial. E isso deve-se não só ao petróleo e gás, que já seria muito importante, deve-se, em particular, à utilidade do Estreito para fazer chegar aos sistemas de comércio mundial, fazer chegar todos os derivados do petróleo e do gás, com particular destaque para diesel, com os fertilizantes, Sim. hélio, agora muito falado, não é? Mas também alumínio, plástico, etc. Tudo muito relevante. Tudo e os próprios fertilizantes, e é por isso que estamos a assistir também a este aumento muito considerável dos preços dos bens alimentares em todo o mundo. Aqui em Portugal, por exemplo, temos o cabaz alimentar mais caro de sempre. E aqui, no caso ainda da passagem do Estreito de Hormuz, o que é certo é que hoje o Irão permitiu a passagem de navios de mais países, nomeadamente de mercadorias essenciais, através do Estreito de Hormuz. De facto, temos aqui um passo. Isto, de certa forma, pode ser considerado uma assunção de derrota por parte do Irão, ou nem por isso? Não partilha dessa visão? De forma nenhuma. O Irão, com o controlo que tem, de facto, por meios militares, não é? Portanto, com a ausência do Sultanato de Omã, com o controlo do Estreito de Hormuz,
o Irão tornou-se uma superpotência energética. De certa forma, sim. Controla, em última análise, não só 20% do petróleo que é, ou que era, consumido a todo o mundo, mas também uma porção muito, muito significativa, talvez superior mesmo a 20%, do gás natural que é transportado em navios, portanto em metaneiros, mas, como há bocadinho referia também, muitos outros produtos manufaturados e, em última análise, que são produtos que são os pilares, já aqui disse uma vez, os pilares da economia mundial. Plásticos, aço e alumínio, o cimento será menos importante e fertilizantes. Estes são os 4 pilares da economia mundial. Sem dúvida, e todos eles passam por ali pelo Estreito de Hormuz para irem para o resto do mundo. Seria naturalmente, acredito eu, uma derrota para Donald Trump. É possível um acordo e acordos bilaterais entre o Irão e os países do Golfo Pérsico para poder exportar o petróleo, o gás natural e todos esses produtos através do Estreito de Hormuz? Eu acho que boa parte da frustração e da revolta dos países do Golfo Pérsico é a circunstância de praticamente não terem nada a dizer e apenas poderem incentivar um acordo entre o Irão e Omã, que, por sinal, estará a ser negociado, soube-se agora nas últimas 48 horas, estará a ser negociado um protocolo que, admito eu, será, digamos assim, um suplemento a acordos já existentes entre Omã e o Irão. Mas, ainda assim, como bem se vê, em última análise, só a via diplomática pode resolver esta questão. Não é credível, com aquilo que se conhece, especialmente a experiência da chamada Guerra dos Petroleiros, isto é, nos anos 80, guerra que resultou do conflito entre o Irão e o Iraque, e em que os Estados Unidos tiveram extrema dificuldade em fazer passar apenas os petroleiros do Kuwait e, em última análise, de um país que não era sequer parte do conflito. Portanto, se nessa altura houve as dificuldades, eu obviamente sou ignorante em relação a matérias militares, eu imagino o quão difícil poderá ser, digamos, uma tentativa de tomada pela força daquele estreito. E em todo caso, parece que esta opinião é partilhada não só por muita gente, como aparentemente pelos próprios países do Golfo. Pois, aliás, e a propósito disso e também da posição dos Estados Unidos e da posição dos Estados Unidos em relação aos parceiros da NATO, aos parceiros europeus e até a um Ocidente alargado, foi noticiado esta semana que Seul, a Coreia do Sul e Paris estão a cooperar para desbloquear o Estreito de Hormuz. Aliás, um navio francês terá passado pelo Estreito de Hormuz ontem. Qual é a relevância desta cooperação e até mesmo de possíveis negociações entre Paris e Teherão? É muito importante, porque, obviamente, Teherão já aprovou uma lei, apenas em comitê, ainda não foi aprovada pelo respectivo Parlamento, mas uma lei que, essencialmente, reclama soberania sobre o Estreito de Hormuz e o direito de impor uma espécie de portagens, não é? Como, aliás, há 500 anos eram os cartazes que o nosso Afonso de Albuquerque impunha a quem passava pelo Estreito de Hormuz. Os portugueses foram os primeiros a controlar o Estreito de Hormuz e agora estamos a assistir a algo parecido. Os primeiros a fazer dinheiro, e muito dinheiro, no Estreito de Hormuz. O que temos aqui é esta coligação de boa vontade, que aliás parece não ter concluído as conclusões que foram retiradas dessa reunião de praticamente 40 países não terão sido muito animadoras, por enquanto, mas é evidente que tanto a França, o Reino Unido e vários outros países têm aqui um papel importantíssimo. É preciso termos em conta que, aliás, é de grande significado a circunstância de o Irão hoje
continua não só a exportar através do Estreito de Hormuz, e não só, também tem outros terminais, mas continua não só a exportar o seu petróleo, como hoje está a ganhar mais dinheiro, diz-se que mais do dobro do que aquilo, o que ganhava com a venda desse petróleo antes da guerra. E, portanto, os Estados Unidos, ao menos implicitamente, por alguma razão, não fizeram um bloqueio do Estreito e, por alguma razão, deixam passar, já depois do Estreito, não é? Do lado do Golfo de Omã, porque tudo indica que, enfim, a norte as coisas são um bocadinho mais complicadas, mas por alguma razão os Estados Unidos, a Armada dos Estados Unidos deixa passar os petroleiros e outro tipo de embarcações que têm a bandeira do Irão, e não só. Sim. Portanto, o Irão, obviamente, suponho que 90% da sua produção petrolífera está empenhada, está prometida, passa a expressão, à China e, portanto, talvez haja também aí um certo empenho da China, mas seja dúvida. como for, é de facto uma situação extraordinariamente complexa e que vai ter desenvolvimentos muito significativos nos próximos dias.